do vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu fugi, vivo para o Pai, mas obras maiores fará. Mas verdadeiramente guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Uma ótima noite de sábado para todos. A Bíblia diz em Romanos 10:17: o sorte que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer, né, que só existe uma fé. Efésios capítulo 4. E a Bíblia vai dizer também que só existe um Senhor, um só Deus, um só batismo. E assim como diz as Escrituras, Evangelho é poder de Deus para salvar, para libertar, para curar, para tirar os homens das garras do diabo e salvá-lo para Deus. Somente o Evangelho tem este poder e esta autoridade, porque nenhuma outra doutrina tem poder sobre Satanás e seus demônios, a não ser a doutrina do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele se manifestou. Está escrito: o Filho do Homem se manifestou para desfazer com as obras do diabo. E a Bíblia diz que Jesus, quando Ele desce do céu, deixa o seu trono de glória e vem para a terra, Ele traz também uma doutrina, Ele traz também uma palavra, a palavra de vida eterna. João 6,68, Pedro disse para Jesus: para quem nós iremos, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? E a Bíblia diz também que o Senhor Jesus Cristo, Ele salvará o povo
pelas suas próprias palavras. Porque Ele está no trono de glória agora. Só quem está aqui no nosso meio é o Espírito Santo. Está na nossa vida. Mas Jesus está no trono de glória, assentado à direita no poder de Deus. E Ele mandou pegar este evangelho. Marcos 16:15, Jesus disse: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, porém, já está condenado. Então este evangelho que aqui eu estou pregando, que assim é descido do céu, Jesus, Ele afirmou que a sua doutrina é do próprio Deus, seu Pai. Então Jesus, Ele desceu no céu, como assim está escrito. Ele trouxe palavra de vida eterna. E está escrito que Ele mandou pregar o evangelho para toda criatura, para que se torne filho de Deus. Porque a Bíblia diz no livro de João, o Evangelho, capítulo 1, versículo 7, que só é filho de Deus aqueles que aceitarem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Pelo contrário, são todos criaturas. Para ser filho de Deus, tem que ter um compromisso com o Filho de Deus. A Bíblia nos afirma que Jesus deixou uma palavra, uma doutrina, para que nós possamos ser salvos pela palavra. A Bíblia diz que nós somos salvos, não é porque nós somos bons, porque a Bíblia diz que todo ser humano é mau. Jesus disse: vocês são maus. Nós jamais seremos salvos pelos nossos próprios méritos, porque nós merecemos. Mas nós somos salvos pela graça, que significa favor imerecido. Jesus Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário para salvar todos os pecadores. Então, se logo somos pecadores, somos imerecidos de entrar no reino dos céus. Mas mesmo assim, Jesus, o Senhor da glória, Ele quis morrer na cruz do Calvário, sendo Ele Deus, encarnado num corpo de carne. Não vem de reencarnação, mas Ele veio e habitou em um corpo de carne. Nasceu de um corpo de carne. Somente o corpo, a casa. Porque o Filho desceu do céu, o Filho é o Filho de Deus. Então, Jesus, Ele quis morrer na cruz do Calvário, para que nós possamos ter salvação nele próprio. Porque está escrito que aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Então você nem eu não merecíamos o perdão de Deus, não merecíamos a misericórdia de Deus, mas mesmo assim Ele quis enviar o seu Filho Jesus, como está escrito em João, o Evangelho, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, Ele se manifestou com um grande propósito, com uma grande ordem dada por Deus. Porque Jesus, Ele não veio passear na terra. Jesus, Ele não veio conversar com os homens, ser amigo de Pedro, de Tiago, de João, dos apóstolos. Jesus não veio somente para isso. Existe um propósito maior de Jesus descer do céu. A Bíblia diz que todos nós estávamos condenados à morte e o fogo eterno. Somente Jesus Cristo poderia nos salvar. Então, como diz as Escrituras, que no princípio de todas as coisas, Eva juntamente com Adão, eles pecam contra Deus, e aquele pecado gerou a morte eterna.
e a condenação para todas as almas dos homens. A Bíblia vai dizer que todos quanto nasceram de Adão, até o seguinte momento que agora estamos, todos nasceram debaixo do pecado, todos nasceram debaixo de condenação. Por isso que as Escrituras nos afirmam, em Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Por que será que teve que descer do céu alguém? O Senhor Jesus. Não poderia alguém na terra morrer pelo Senhor Jesus? Morrer pela nação sem ser o Senhor Jesus? Por que ele teve que descer? Por que não morreu outro alguém no lugar do Senhor Jesus? É uma pergunta que dá um nó na cabeça de muita gente, porque não querem crer nas Escrituras. A Bíblia diz que a única salvação do único que nunca teve pecado, que nunca errou, que nunca falhou, nunca houve engano na sua boca, 100% santo, é Jesus e Deus. O resto são todos pecadores. Por isso que Deus, olhando para a terra, não viu justo sequer alguém que pudesse morrer pela nação. Para ser mais claro para mim e para você, se morresse toda a nação para salvar um homem só, pecador que seja, se espendurasse toda a nação em cruz, não poderia salvar um pecador sequer. Mas teve um, e tem um, que ele, somente ele, morreu na cruz e derramou seu sangue, e esse sangue compra toda a nação, se assim a nação quiser ser comprada pelo seu sangue. Porque nós sabemos que as Escrituras dizem que Jesus morreu pela nação brasileira, Jesus morreu pelo mundo todo, diz a Bíblia. Mas o mundo despreza aquele que morreu por eles. As Escrituras nos afirmam que a luz veio ao mundo. João 8,12, Jesus disse isso. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Jesus se manifestou, como eu já vos disse, para libertar dos aguilhões do pecado e da morte. Porque se você for ler a Bíblia, se você for examinar as Escrituras, você vai ver que não existe outro sem ser Jesus que possa salvar o homem. Fora da Bíblia tem milhares de senhores e senhoras espalhadas pelo mundo, mas a Bíblia vai dizer no livro de 1 Coríntios capítulo 8 versículo 6 que para nós só existe um Deus e um só Senhor, Jesus Cristo, e Deus seu Pai. Coríntios 8, 1
1 Coríntios capítulo 8, versículo 5, está escrito assim: que no mundo existem muitos senhores, existem muitas senhoras. No versículo 6 está escrito: mas para nós só existe um Deus e um só Senhor. Será que é que está correto? É aqueles que inventaram senhoras e senhores pelo mundo? Ou que a Bíblia diz que só Senhor, só existe Jesus e Deus? 1 João capítulo 1, versículo 3, está escrito: a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Até quando o povo vai viver enganando a si mesmo e sendo enganados? Será que existe outra doutrina que pode salvar o homem? Será que existe outra palavra, se é essa que está escrita aqui, que possa salvar o homem? Uma coisa é certa: ou acreditamos nas Escrituras, como o Senhor Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz nas Escrituras, o Evangelho de Jesus ele é capaz de regenerar o homem. Ele é capaz de tirar o homem da morte e conduzir para a vida, tirar da condenação para a salvação. Porque está escrito em João capítulo 5, versículo 24, Jesus disse: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim e nas minhas palavras, e naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Para ser mais claro, todos aqueles que ainda não aceitou Jesus, que vive deliberadamente no pecado, fazendo tudo que a Bíblia condena, todos estes estão mortos nos seus delitos e pecados. Porque Jesus disse: se vós não reconhecer que eu sou, vocês vão morrer nos seus pecados. Milhões e milhões de pessoas na morte, na condenação, não querem aceitar aquele que pode tirar da condenação. Romanos capítulo 8 está escrito: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Jesus vos convida, vocês. É a palavra dele que diz, olha o convite de Jesus para vocês. Mateus 11, 28. Está escrito: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. A Bíblia faz, o Senhor Jesus faz o convite, porque a palavra de Jesus é a boca dele falando. Jesus disse: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem.
Aqueles que não ouvem a voz de Jesus Cristo através da palavra, não é ovelha, e sim bode. A Bíblia vai dizer que Jesus vai apartar uns dos outros, como o pastor aparta do bode as ovelhas. Está escrito que ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Jesus, está escrito que ele disse aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino dos céus. Os que estiverem à sua esquerda, Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então hoje, cidade de Vazedo, nesta noite eu vos digo uma coisa muito séria para vocês. Enquanto você está nesse corpo de carne respirando, ainda há esperança para a sua alma, ainda há salvação para você. Mas quando a sua alma, quando esse corpo de carne tombar o chão, cair no chão, quando te vestir num paletó de madeira, não vai existir misericórdia nem perdão. A Bíblia diz que o juízo de Deus é sem misericórdia. Hebreus 9:27 está escrito: aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo logo após o juízo de Deus. E a Bíblia me afirma, nos mostra que nós só podemos ser salvos se nós nos arrependemos em vida. A Bíblia nos mostra que o homem já parte daqui condenado e também já parte daqui salvo. Uma coisa certa: as pessoas que hoje ouvem estas palavras desta profecia deste livro, certamente devem se arrepender dos seus pecados, porque está escrito que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. E aqueles que ouvem estas palavras e não se arrependem por elas, não será tomado por inocente. Jesus disse: as minhas palavras ela há de condenar o homem. Aquele que morrer conhecendo as Escrituras, porque já ouviu falar das Escrituras, e não se arrepender dos seus pecados, da sua imundícia, sabe aonde é que vai? O lugar que se chama inferno. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, os idólatras, os feiticeiros, inimizades, porfias, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias, os invejosos, os homicidas, os bêbados, glutonarias e coisas semelhantes a estas, das quais eu vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas
não herdarão o reino dos céus. Aí a pessoa chega e diz para a pessoa que está enchendo a cara de cachaça. Eu mesmo chego para alguém e digo: rapaz, se tu não morrer na cachaça, tu vai para o inferno. Aí a pessoa vai dizer: não, tu está julgando. Só que tem dia de julgar é Deus. Só Deus sabe onde é que eu vou. Mas a Bíblia diz que vai para o inferno. Não é nós que diz que a pessoa vai para o inferno. É a Bíblia que diz as obras que pode condenar a pessoa ao inferno.